programa de hoje vai investigar um mercado criado por uma inovação tecnológica sobre a qual a gente ouve falar cada vez mais, mas ainda não conhece muito bem. O que exatamente você sabe sobre os drones? Drones ou VANTs, veículos aéreos não tripulados. São essas maquininhas com cara de mini helicóptero ou nave espacial. Hoje em dia, eles já são usados para fazer imagens aéreas de eventos, mapear áreas agrícolas, fazer entregas de correios e até vigiar fronteiras. Os custos podem variar de 8 mil a 3 milhões de reais. E para saber mais sobre os pequenos e grandes dessa indústria, a gente foi conhecer empreendedores paulistas atuando na área agropecuária. O grande valor dessa tecnologia está no software que está lá dentro. Verifiquei que havia uma demanda e há 8 meses resolvi empreender e abrir a G-Drone. Uma produtora de vídeos que usa drones para captar imagens em movimento. A gente trabalha, é muito engraçado, a gente fala desde a padaria do seu Antônio na esquina até grandes produções cinematográficas. E a nova investida dos Correios Suíços para driblar a neve com essas maquininhas voadoras. The mountain and you have diabetes and you have not enough insulin with you, and we are able to provide you with this insulin based on a drone. O Mundo S.A. começa agora. No último Natal, mais de 700 mil drones considerados de recreação, ou seja, aqueles que qualquer um pode ter em casa, foram vendidos nos Estados Unidos. Apesar de não serem brasileiros, os números mostram o potencial desse mercado que ainda está engatinhando, mas deve faturar aproximadamente 200 milhões de reais esse ano no país. Quando nós falamos em drones, a gente tem que analisar um sistema cujas partes não são só o equipamento que voa. É importante ver a questão da inteligência embarcada, né? Os sensores que ele carrega, a inteligência que faz ele operar. Então, tudo isso junto é que realmente valoriza o sistema total. Existe uma previsão para esse ano que se chegue a 200 milhões de faturamento relacionados à venda de equipamentos, à importação e principalmente à prestação de serviços. Os Estados Unidos também está prestes a regulamentar o uso profissional dos drones e as estimativas lá é que na próxima década se gere 100 mil empregos e um faturamento de cerca de 90 bilhões de dólares. É um mercado gigantesco, né? Uma onda gigantesca que está se formando a partir desse momento que a regulamentação dos países começa a aparecer, né? O uso comercial de drones no Brasil deve ganhar legislação própria em 2016. No fim de 2015, a Agência Nacional de Aviação Civil concluiu uma consulta pública sobre as novas regras. Se a proposta da ANAC for aceita, o uso recreativo dos drones será bem restrito em áreas urbanas e povoadas. As leis que dividem os drones por categoria de peso funcionam para garantir a segurança de todos. Afinal, já imaginou se um negócio desse tamanho cai de lá de cima? Os principais detalhes da regulamentação, eles dizem respeito a garantia de segurança, a credenciamento dos profissionais, a credenciamento e identificação dos drones, efetivamente, né? Limites de uso, de altitude, de distância para se operar. Eu acredito que os principais obstáculos para que a indústria decole no Brasil, ou seja, ela siga um caminho sustentável, é a regulamentação sair de uma forma adequada, né? Não tão livre, mas também não tão presa em exigências. Geralmente, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em drones são as imagens aéreas captadas por eles. A gente foi visitar uma empresa que está investindo nessa tecnologia para captação de imagens. Até pouco tempo, para fazer uma imagem como essa, era preciso um helicóptero. Imagina o custo e a mega produção para isso. Mas essas aqui foram feitas com drones. Bem mais ágeis e também mais baratos, eles invadiram os sets de cinema até festas de casamento. A Caraca, empresa de Guilherme e Júnior, é especialista nesse tipo de captação. O que mudou na empresa depois da chegada dos drones no mercado? O investimento triplicou. A gente, quando fala em drone, acha que é uma coisa pequena, como são os drones pequenos, mas a gente pode chegar em um drone como esse que levanta 20 quilos. E aí o investimento é exponencialmente proporcional. Qual foi esse investimento? Quanto você está faturando hoje? Então, embora a gente fale num faturamento de quase 500 mil reais, que é um faturamento razoável, a gente tem que lembrar, né, até pelos valores da máquina, que o investimento é quase 3 vezes esse nesse ano. Então você está ainda
trabalhando para mais para frente ter esse retorno. Sim, é sempre isso. E a história dos drones é que sempre tem equipamento novo e a gente sempre tem que estar reinvestindo. Quanto custa uma máquina como essa, por exemplo? Ela é montada aqui in-house, a gente que montou ela, mas é uma estimativa dela em reais, seria alguma coisa em torno de 70 mil reais. Tem muita gente procurando esse serviço já? Sim, tem bastante gente, o mercado tem flutuado muito. A gente sempre tentou estar um passo na frente, então antigamente voar uma GoPro era extremamente complicado, não existiam soluções à venda no mercado, e é esse cara daqui. Ele é todo feito no Brasil, a parte de frame, motorização e a parte de eletrônica ainda é de fora. Esse foi o primeiro drone à prova d'água feito no Brasil e foi desenvolvido aqui na Caraca. E aí começou as soluções maiores, esse é o maior drone hoje que é comercialmente vendido. E qual é o preço de um drone como esse, por exemplo? Esse é o Alta, é o maior drone que é vendido pronto, ele custa 10 mil dólares FOB, então ele vai chegar aqui no Brasil em torno de quase 80 mil reais. Por que essa diferença de preço? Porque a gente tem todas as taxas de importação, infelizmente ainda não saiu a lei que dá isenção para material fotográfico, feita uma importação legal como qualquer outro equipamento. Ele tem quase 120% de taxa hoje. Quem são os clientes da Caraca? Desde a padaria do seu Antônio na esquina, que quer fazer uma foto diferente, até grandes produções cinematográficas. A gente acabou de filmar o Pokémon, o filme Pokémon, o lançamento foi até na Super Bowl dos Estados Unidos. A gente fez uma captação de imagem na Pedra da Gávea, que é do ator principal, simulando uma cena do Pokémon. No dia da gravação, a equipe de Guilherme filmou o nosso papo com um drone que decolou do quintal da empresa. Uma das principais preocupações do time era que ninguém da nossa equipe ficasse perto da máquina. Bom, a questão da segurança é um dos assuntos fortes hoje em dia quando a gente fala de drones. Como é que isso afeta o trabalho, o dia a dia de vocês aqui na Caraca? É super importante a gente prezar a segurança, porque pode ter acidentes. Essa máquina, por exemplo, ela tem 12 quilos. Um equipamento que, sim, pode ter falhas, como helicóptero e avião tem. Existem instituições super sérias, como o Projeto Criar, que estão soltando cursos hoje profissionalizantes, e tudo isso só está aguardando a regulamentação da ANAC. Uma das principais demandas para o uso de drones no Brasil é na agricultura. A gente foi para São Carlos, no interior de São Paulo, conhecer uma empresa que no ano passado faturou mais de 5 milhões de reais produzindo VANTs, ou veículos aéreos não tripulados, para o setor agrícola. Nesse galpão aqui fica a ExMobiles. Apesar do nome em inglês, é uma empresa 100% brasileira que criou e produz 3 modelos de drones que são referência no país. Giovanni, o que funciona nesse galpão? Nesse galpão a gente tem o setor de engenharia e o setor de produção. No setor de engenharia, a gente desenvolve toda a tecnologia da aeronave, hardware, software, a estrutura, os sensores, câmeras que vão nele. E na produção a gente produz. A gente produz o casco da aeronave, produz o hardware, faz a integração final dos componentes. Entendi, mas o que exatamente essas máquinas fazem? Ele faz o mapa daquela região, que é um raio-x desde solo até da cultura. E com isso o agrônomo consegue tomar as devidas correções de solo ou replantar um certo trecho de plantio. Um drone como esse aqui custa quanto? Esse é o modelo de entrada nosso, ele é da ordem de 90 mil reais. E ele é indicado para áreas pequenas na agricultura. Esse drone, o preço de entrada dele gira em torno de 180 mil reais. Quantos drones como esse você vende por mês? Olha, esse daqui a gente está entregando, em média, entre 2 e 4 unidades por mês. Esse aqui tem mais cara de aviãozinho mesmo. É, exatamente. Esse daqui é o Nauru, ele tem capacidade de voo de até 10 horas e consegue mapear até 60 mil hectares num voo. O preço de entrada dele é 250 mil reais. Quanto você faz dele por mês? Esse aqui é a média de 1 por mês. Quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que o mundo inteiro está trabalhando nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Acontece de você estar trabalhando no desenvolvimento de um drone aqui, quando você descobre, já tem alguém que fez uma coisa parecida lá fora? Sim, sim. É muito comum, principalmente do ponto de vista de aplicação, né? Quando a gente pensa em drone, os clientes, os usuários enxergam só a casca. Mas o grande valor dessa tecnologia está no software que está lá dentro. Isso porque um drone vai muito além de um objeto que voa. E as soluções que ele oferece ao mercado variam bastante. No final das contas, quando a gente pensa, a gente está falando de a aeronave, as câmeras, os sensores que vão nela, o software que processa esses dados e todo o treinamento incluso. A ANAC, a gente sabe, está prestes a lançar uma nova regulamentação para o uso dos drones. Isso faz alguma diferença? Afeta o trabalho de vocês?
Com certeza. Com a regulamentação atual, existem sérias restrições com relação ao uso comercial do equipamento. Basicamente, só é permitido uso próprio, ou seja, uma usina de cana-de-açúcar compra o equipamento para usar dentro da sua área. Mas, como é a regulamentação hoje, uma empresa de agronomia, agrônomos, tem dificuldade em prestar serviço com o drone. Com a nova regulamentação, vai ser possível fazer aplicação comercial, ou seja, empresas vão poder prestar serviço com o drone, ou seja, o mercado vai se abrir muito mais. Quanto vocês investiram no começo? Quando a gente começou, lá nos primórdios, em 2004, basicamente a gente investiu o trabalho, né, que foi estudo, mestrado, doutorado, e tudo isso está contabilizado. Para a gente entrar no mercado, foi 45 mil horas de engenharia. Só de investimento em horas trabalhadas, R$1.800.000. Né? E mais o investimento em torno de recursos financeiros, que não foi tanto, né? Foi em torno de R$250 mil. Mas depois disso, ainda entrou mais dinheiro na empresa do Giovanni. A gente conseguiu captação de recursos do FINEP, que é um órgão de governo para investir em tecnologia, da FAPESP, que é o órgão estadual do estado de São Paulo, e do CNPq também, que é um órgão federal. Com o apoio dos 3 órgãos, Giovanni já levantou R$13 milhões para investir na empresa. Por enquanto, os drones apenas mapeiam as áreas trabalhadas. A próxima grande inovação é fazer com que eles possam aplicar herbicidas e outros produtos nas plantações. Com as tecnologias convencionais, você aplica em 100% da área, por garantia. Com os nossos drones, a gente consegue imagiar aquela área, identificar pontos potenciais onde possa ter invasão e aplicar só naquele ponto. Claro, é uma economia enorme. Imagina que você está falando de uma economia, por exemplo, 90%. A ExMobility tem dobrado o faturamento a cada ano. E as metas não são muito diferentes disso, não. Os próximos anos é continuar mantendo esse crescimento de 100% ao ano, ou seja, 12 milhões em 2016, 24 milhões em 2017. A gente acredita que nós vamos chegar nos 48 milhões, né, que seria em 2018. O Cadu Novaes foi conhecer uma empresa menor que também atua com drones na agronomia e tem tudo para crescer rápido. Ele até testou um deles. Olha só. Eu comecei a pesquisar aplicações de mapeamento por meio de imagens obtidas por drones. Montei alguns equipamentos próprios e apliquei numa consultoria ambiental na qual eu trabalhava. E há 8 meses resolvi empreender e abrir a G-Drones aí. Verifiquei que havia uma demanda, que o trabalho estava saindo com uma qualidade interessante e vi que tinha um espaço, né? Tinha um campo para ser trabalhado dentro dessa área. O faturamento ele tem crescido ao longo dos meses, né? É de mais ou menos R$70 mil por mês. A expectativa nossa é que, saindo a regulamentação completa da ANAC, a gente vai ter um crescimento bastante significativo nos próximos meses. Como às vezes mostrar é melhor do que falar, eu vim com o Jorge aqui pra gente fazer uma demonstração de voo aqui do drone. É isso aí, tá pronto para pilotar também? Bora, vamos tentar. Então vamos lá. Então nesse equipamento aqui a gente tem o controle, onde a gente tem a telemetria, as informações na tela também. Então, além da localização em coordenadas, altitude, né, a gente vai ter também informações do nível de bateria, né, o consumo da bateria, altitude. Tem uma visão em primeira pessoa, ou seja, o que a câmera está filmando, né, do drone. E a gente tem também a telemetria no tablet, que a gente vê em cima de um mapa, de uma imagem de satélite já prévia, onde o equipamento está se locomovendo e todos os dados dele também. Bom, agora a gente vai trocar de posição aqui. Ele vai me gravar e eu que vou tentar pilotar o drone. Os movimentos são bem precisos aqui, né, pra ele se mover lá, né? Ele responde bem. É igual um videogame, cara. É igual um videogame. A expectativa nossa é que, saindo a regulamentação, a gente vai ter um crescimento. Eu imagino que o que a gente tem hoje de procura tanto de serviços quanto de compra de equipamentos, a gente deve duplicar isso esse ano. Tem muita gente segurando investimento, até em tempos que a economia não vai muito bem. Tem muita gente que está segurando investimento para poder ter uma segurança maior depois que a regulamentação mais completa tiver saído. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver. It's meant for very, very special cases in terms of urgency, in terms of there's a lot of snow, and to distribute urgent medicines and things like that.
Terra de hoje está conhecendo a indústria dos drones. Em 2013, a Amazon anunciou que começaria a fazer entregas com drones. A ideia da gigante online ainda não foi para frente, mas na Suíça, os Correios já estão bem avançados em testes para fazer encomendas chegarem em qualquer lugar. Até aquela casinha cercada de neve no topo da montanha, onde nossa correspondente Bianca Rotier tentou chegar. Olha só. A Suíça é um país pequeno. O território é menor do que o do estado do Rio de Janeiro. O Correio Suíço faz cerca de 500 mil entregas por dia. Mas com uma geografia peculiar, essa matemática nem sempre é fácil. Resultado? A rigorosa pontualidade suíça fica em risco. Subimos os Alpes para entender o problema. Como vocês podem ver, viver por aqui não é sempre lá muito fácil, não, especialmente em época de nevasca. Já pensou quanto tempo o morador daquele chalé ali demora para receber uma encomenda? Um chalé ilhado, cercado de neve por todos os lados. Vamos lá conferir. Eu juro que eu achei que não fosse ser tão difícil chegar ali. Tô só imaginando como é que é a vida do carteiro por essas bandas. The postman gets here with all the snow. Takes a while. Yeah, Takes more than a double than in the city or so. Pois é, não à toa o Correio Suíço resolveu pensar longe. Facilitar as entregas em locais remotos é o principal objetivo de uma iniciativa pioneira. Dos Alpes, embarcamos num trem com destino à maior cidade do país, Zurique, para conhecer o projeto. O chefe de logística do Correio Suíço conta que em julho de 2015, drones começaram a ser testados. A meta era concluir os testes até 2020, mas o responsável pelo projeto vê um horizonte ainda mais próximo. We do not intend to apply those techniques for the daily distribution of all of our parcels. It's meant for very, very special cases in terms of urgency, in terms of there's a lot of snow, we have to reach areas we can't get there with a car, and to distribute urgent medicines and things like that. We see a lot of possibilities to apply it. One example, Switzerland, we have mountains, we have snow. Imagine in the wintertime, you sit on a high hill on a mountain and you have diabetes and you have not enough insulin with you, and we are able to provide you with this insulin based on a drone. O objeto voador não tripulado já consegue transportar encomendas de até 1 quilo por cerca de 15 quilômetros. Ainda é pouco. O objetivo é que em poucos anos ele seja capaz de carregar mais de 10 quilos por 100 quilômetros. They fly fully autonomous, without any contact. The drones fly based on a very smart software. The software knows exactly where to go. The software knows the obstacles, like wires in the air, and is capable of steering without any additional support. How to ensure that the drone will be able to reach its destination without getting lost during the flight? But in case something is going wrong, a bird crashes with the drone, for instance, then the drone is able to land automatically, or a parachute helps to land safely. Transportation is never out without any risk, and that's also applicable to the drone technology. And in case something happens, the technique, as I mentioned, will support that the drone lands safely and does not hurt anybody or somebody. Os Correios não divulgaram quanto exatamente estão investindo no projeto, mas o diretor de logística afirma que o valor não passa dos 6 dígitos. No fim, quem vai pagar mais pelo serviço especial vai ser o cliente. The cost of delivery with this new technology would be lower or higher than the traditional way? Prerequisites where we have to overcome, but at the end of the day, the business has to be profitable, and I'm convinced that the price will be a little bit higher than a normal distribution, but the service is a different one.
Em 2013, a Amazon anunciou a intenção de fazer entregas com drones, mas a ideia ainda não decolou. Se chocou com as restrições do uso do espaço aéreo nos Estados Unidos. Na Suíça, o caminho parece mais aberto. Os Correios já contam com a autorização da Autoridade Nacional de Aviação Civil, ao menos para os testes. The rules and regulations are not really comparable between USA and Switzerland, but it's always wise to get in depth with the regulation before starting such a project. We have done that, and so we are in line. O Mundo SA de hoje fica por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. Tchau!